Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Estamos num mês em que comemoramos a Semana da Voz, onde a Academia Brasileira de Otorrino e suas adjuntas, assim como a Academia de Fonoaudiologia, comemoram a Semana da Voz. Então, nesse mês, existem muitas palestras, muitos eventos relacionados à qualidade vocal e o nosso instrumento e parte da nossa vida, que é falar. Com isso, então, eu trouxe a amiga fonoaudióloga para conversar conosco, a Tatiana Oliveira, bem-vinda ao programa, para trazer informações sobre voz e terapias. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou então fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica, tenho aperfeiçoamento em voz e faço estratégia vocal e musical. Tati, conta para nós então as tuas pós-graduações para as pessoas que te conhecerem um pouco melhor. Tenho pós-graduação em processamento auditivo, que é a entrada do som, onde a gente também faz a coordenação aí da nossa voz pela entrada, pela via auditiva. Tenho pós-graduação agora em andamento em gastroenterologia, sobre o eixo intestino-cérebro, que tem relação com todas as nossas alterações de saúde, e também em medicina funcional integrativa. Muito bem, um monte de coisa, né? Que Bastante se somam, coisa. que corroboram para um resultado final. Como é que começou? Conta para nós o teu interesse sobre atuar e dedicar como uma especialização da fonoterapia, trabalhar a voz. Porque hoje em dia, a fonoterapia ganhou muito espaço. As pessoas às vezes pensam, o que a fono faz? Exercício para falar bem, e não entendem direito a especialidade. E a fonoaudiologia ela é muito grande e também tomou muito, como é que eu posso dizer, ganhou muito espaço em várias terapias que não se falava no passado. Era simplesmente a pessoa que fazia audiometria e fazia exercício para a voz. Exatamente, nós temos diversas áreas, então são muitos nichos da fonoaudiologia, né? A audição, a linguagem que é a mais conhecida, a voz, a motricidade orofacial, a estética, são muitas áreas que a gente pode atuar aí, né? Zumbido, tontura, prótese auditiva. E eu entrei na fonoaudiologia, né? Comecei com essa ideia de fazer essa graduação, porque eu sempre adorei cantar. Então eu adorava cantar e eu queria entender como era o funcionamento da voz na laringe, né? Então eu entrei na graduação de fonoaudiologia por esse motivo e dentro da faculdade eu fiz bastante acompanhamento com os professores dessa área e fazia atividades extracurriculares também. Depois que eu me formei, trabalhei um pouco com isso, mas eu vi que não era um campo de atuação muito grande aqui no Sul. O que mais aparecia para mim era questões auditivas, então acabei indo para o lado da audiologia, por isso tantas especializações nessa área, né? Mas na pandemia todos nós ficamos muito tempo em casa, eu comprei um microfone, um tripé, coloquei na minha casa e comecei a cantar, né, em casa e divulgar nas redes sociais. Mas tu não cantava na faculdade? Eu cantava, participei até de programa de televisão, mas aí depois eu parei. E fizesse aula de canto? Não, nunca fiz aula de canto. Que também é importante, né? Eu sempre Também. gosto de trazer a importância de cada profissão. Sim. Porque a fono, beleza, vai te ajudar como falar melhor, como aproximar as pregas vocais uma da outra, como levantar mais a laringe e baixar, mas o professor, ele vai, de canto, ele vai te puxar o teu melhor, né? Ou tirar o teu pior. Então, eu tenho, né, muitos pacientes que são cantores e fazem aula de canto e fazem também estratégia vocal comigo. E tem uma diferença, a gente consegue fazer umas associações assim bem importantes, né, mas tem uma diferença. E aí na pandemia, então, depois que a pandemia terminou, eu montei no meu consultório um mini estúdio de gravação. No consultório de Porto Alegre? No consultório de Porto Alegre, isso aí. Então, logo que terminou a pandemia, minha agenda era repleta de cantores, praticamente cantores e compositores, né? Depois aquilo foi voltando novamente e agora
pós-pandemia, pós-Covid, né, e todas as alterações maiores aí de saúde, a minha agenda praticamente é somente de zumbido agora. É um tema complicado de conversar, porque tem pano para manga. É verdade. Zumbido e vertigem é uma coisa multicomplexa, não é só complexa. Multifatorial. Eu não vou tomar, então, iniciativa e vou deixar tu contar para o pessoal como é que é produzida a nossa voz. Bom, gente, a nossa voz ela é produzida pela vibração das pregas vocais. Então a gente respira, né, inspira pelo nariz ou pela boca. Quando estamos conversando, a gente faz essa respiração mista. Esse som entra, então, né, vai expandindo as nossas costelas, enchendo os pulmões, baixando o diafragma. E depois, com esse impulso que a musculatura está voltando, faz esse impulso com força do ar para subir, vibra nas pregas vocais e é articulado, então, pela língua, pela bochecha, pela nossa boca. E assim a gente produz a nossa voz e também a gente projeta ela pela cavidade oral, nasal e os seios da face. Ah, agora eu gostei. Falou dos seios da face, Já entrou na tua área. Já ganhou pontinhos, ganhou estrelas. Falando da voz, eu vou pegar um assunto que é importante para chamar principalmente as professoras. Porque é uma profissão em que, fora os cantores ou os vendedores, enfim, a gente usa a voz para tudo, basicamente. Sofrem muito. Sim. Quando a voz é um instrumento de trabalho, a gente acaba fazendo, né, o uso dela Abusivo. E muitas vezes abusivo e muitas vezes com competição sonora. Então, Como estamos aqui hoje, não se percebe o ar-condicionado, enfim, porque aí estamos com o microfone próximo da gente. Mas se fosse um microfone aqueles de estúdio de captação de novela, a gente ia pegar bastante ruídos externos. Sim, sim. Nas escolas, por exemplo, tem o ruído das crianças, né? Que já faz uma perda auditiva induzida pelo ruído com os anos de sala de aula. Com certeza. E aí o professor fica fazendo aquela competição sonora, às vezes não faz o que é mais importante, que é a coordenação entre falar e articular as palavras. A gente chama isso de coordenação pneumofonoarticulatória. E a hidratação? É a hidratação, alimentação, cuidados Agora, com o refluxo. Vamos tocar esse assunto em breve. Conta para o pessoal, então, quais são os problemas vocais que mais chegam te procurando pedindo terapias? Nódulos de prega vocal. Nódulo é o vulgarmente chamado de calo na corda vocal. Conta para o pessoal como é que ele se forma. Esse calinho, eu sempre explico para os pacientes, é como se fosse o calo do dedo de escrever, né? Esse calo ele vai sendo formado por atrito, por força, por mau uso e abuso, além do refluxo que também banha ali a prega vocal, queima aquela região e a gente vai fazendo essas micro lesões até que se torna esse calinho, que é uma qual bolsinha, o calo do pé, para a pessoa entender? Mas é uma bolsinha molinha ainda, né? Porém, se a gente não trata, não cuida isso, não faz exercícios, não faz o exame lá com o otorrino, não faz as revisões em consultório, a gente pode evoluir esse calo para um cisto. E aí o cisto é cirúrgico, né, Rodrigo? Sim, o cisto é cirúrgico. E são cirurgias muito delicadas, né? Porque o restabelecimento da voz depende muito também dos fonoterapeutas, dos fonoaudiólogos, para exercitar corretamente, para que não volte a fazer uma nova nodulação naquele local onde o trauma era abusivo. Sem contar que fica uma cicatriz na prega vocal. Fica, porque tu tem que cortar para tirar, né? E o aí, nódulo, geralmente, a fonoterapia, a grande maioria, se bem empregada, melhora. Absorve. Porém se tu não fizer evolui, terapia e continuar o trauma em cima, não melhora. E se fizer uma evolução para um cisto, tu operar o cisto e não fizer a fonoterapia depois para corrigir a fonação, a aproximação das pregas vocais, volta de novo. E mesmo fazendo essa terapia, aproximando prega vocal, a qualidade da voz, por causa da vibração dessa membrana, ela não é igual. Não é igual porque tem uma cicatriz, tem uma fibrose onde foi incisado ali. Mas então por isso que a fonoterapia é muito importante para o segmento pós-cirúrgico de fonocirurgias. E o primeiro sintoma, né, Rodrigo, é a rouquidão persistente. Mais de 3 semanas. Então, se você em casa está com esse sintoma, é bem importante visitar o nosso colega otorrino aqui e fazer os exames, todos os colegas né? otorrinos, né? Isso aí. Importante
prestar atenção na alteração também da qualidade vocal, né? Não é ficar rouco ou disfônico num período de 3 semanas que eu tenho que me preocupar. Mas daqui a pouco, num período de 2, 3 meses, a minha voz vem mudando e não volta mais. Não que tenha ficado completamente disfônico, mas a percepção dos outros com a tua voz, alguma coisa errada está acontecendo. Não é? Exatamente. Então tu já começou, falou ali sobre o refluxo, deu uma entradinha aí. Conta então para o pessoal hábitos saudáveis para a voz. Bom, hábitos saudáveis a gente tem uma lista extensa. Eu vou falar aqui alguns super básicos e o primeiro deles é a hidratação com água. Água em temperatura ambiente para hidratar a prega vocal e também limpar aquelas impurezas que ficam ali depositadas próximos à prega vocal, que podem mudar um pouquinho a qualidade da voz ou fazer uma vibração diferente da prega vocal. Esse é o primeiro deles e o mais importante. O segundo deles é não fazer competição sonora, não gritar, né? Então entra no abuso da voz, no mau uso da voz. Esses são os 2 cuidados básicos que a gente tem aí. Mas entrando no refluxo, a gente também lembra que o café é um dos principais vilões aí que mais geram refluxo para nós. Alimentos muito condimentados ou apimentados e também, muitas vezes, quando a gente come algo e já logo vai se deitar ou bebe líquidos na cama ou vai deitar. Então a gente precisa aí de 2 horas para sólidos, depois que se alimentou do sólido, 2 horas para deitar e 1 hora para líquidos para deitar. Na rotina do mundo moderno é muito difícil convencer as pessoas que façam isso, né? É bem complicado. Tu falaste sobre hidratação da voz, então fala uma coisa que as pessoas sempre me perguntam também, que eu acho importante, é sobre a maçã. Então muita gente diz que é bobagem, né? A maçã ela é adstringente, ela faz ali uma limpeza nas valéculas, não que ela vá agir diretamente na prega vocal, mas ela melhora ali a qualidade da saliva, então é uma A mastigação fruta... também estimula a circulação local. Isso aí, a saliva e a circulação da região. Eu vou chamar agora os nossos apoiadores, voltamos em breve com mais informações. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. Voltando então dos nossos apoiadores, eu estou aqui com a fonoaudióloga Tatiana Oliveira, que vai nos apresentar ou explicar um pouquinho para vocês agora sobre as terapias vocais e tecnologias já também, que a gente já pode dar uma pincelada sobre as tecnologias aplicadas em terapias vocais. Isso mesmo, a gente tem as técnicas aí de exercícios vocais, que são os velhos conhecidos, que todos já sabem, que a gente faz os exercícios para a prega vocal, para reabsorver lesão, para tratar as lesões dessa região. Mas a gente também tem agora a eletroestimulação, agora não, já fazem alguns anos que tem no Brasil, né? Mas é mais difundida e mais divulgada atualmente, que é a eletroestimulação por meio de eletrodos. A gente utiliza então essa energia, né, pelos eletrodos para estimular a musculatura. Então a gente tem as fibras que a gente quer atingir
tanto na laringe quanto na nossa boca, que são fibras tipo 1 ou tipo 2, a gente seleciona qual a corrente elétrica estaremos utilizando junto com o exercício. Então, potencializa o resultado. Mas antes de fazer essa aplicação, a gente também tem agora o recurso da fotobiomodulação, que é o laser aplicado na região que a gente também quer potencializar as células do tecido muscular que estaremos trabalhando. Mas fala aí para as pessoas como é que são os exercícios, como é que é, porque todo mundo, eu não vou lá para ficar fazendo... E eu escuto isso. Parece engraçado, tu acha graça porque eu escuto isso. E eu tenho que explicar, não, peraí, cada exercício é para aproximar a prega vocal de uma maneira diferente, para não forçar tanto num lado, contrai num, relaxa, levanta a laringe, baixa, e cada um tem sua importância, então não é brincadeira e tem que fazer. Mas que saco, tem que fazer. Quer melhorar? Quero, tem que fazer. Conta um pouquinho para as pessoas desmistificar isso, porque o jeito que eu falo é engraçado, mas é assim que eu recebo a informação. Antes de encaminhar alguém. Sim. E que está difícil, por sinal, nas crianças conseguir fonoterapia. Mas daí não é pela voz, é pelas disartrias, sim, geralmente, e dislalias. Sim. Bom, os exercícios, eles são assim mesmo, na repetição. Então, é igual eu querer treinar o músculo do braço, né? Na academia, eu vou fazer 3 séries lá, de X, 10, 12 repetições. E eu vou precisar fazer a mesma coisa para a minha prega vocal, para a elevação da laringe, para esse fechamento glótico, né? Ou para a elevação do meu céu da boca. E são diferentes sons. E o mais conhecido é o de trrr, ou O sininho também, telefone. Trrr, esse é para a língua daí, né? Sim, ele é mais agudo. Quando a gente quer mudar as notas, a gente utiliza também os mais agudos. Tem os sons nasais também, a gente utiliza bastante sons de vibração. Nos seios da face. Nos seios da face. Muito bem. Então, eu pareço que estou brincando falando as coisas, mas é sério os barulhinhos das terapias vocais. Mas esses são exercícios mais específicos para terapia de voz para adultos, basicamente. Isso. Diferente das fonoterapias aplicadas para as crianças pequenas, onde elas não conseguem articular direito as palavras e também trocam muitas letras. Mas para isso a gente precisa saber que as crianças estão escutando bem também. Exatamente. Não adianta fazer terapia se tu não sabe se elas escutam. Às vezes a criança grita muito, né? E muitas vezes ela grita porque ela não se ouve. Então, porque tem catarro atrás do ouvido, na maioria dos casos. Precisa tratar essa questão primeiro e depois fazer a fonoterapia aí para articulação da boca, da língua, enfim. Idoso também, tá? Idoso às vezes grita muito porque não está ouvindo. Exatamente, ele está gritando com a família por não estar se escutando e não está percebendo que está gritando, né, ou que está com dificuldade porque a perda de audição não dói, né? Perda de audição não dói e a pessoa que perdeu, ela não sabe geralmente que perdeu. Ela está em outro mundo. Ou que está perdendo. Né? Esse é um bom assunto, mesmo falando de voz, de falar da perda auditiva também. Porque tu falou de perda auditiva e tal, aproveitando que tu é fonoaudióloga, a gente pode até sair um pouquinho da voz, para desmistificar o uso do aparelho auditivo sonoro individual. É uma coisa bem complexa que vocês têm que trabalhar isso e nós otorrinos também cada vez mais, porque não temos alternativa para a maioria das perdas auditivas, que são perdas auditivas que devem ser estimuladas com o aparelho auditivo. Exatamente. Então, uma parcela muito pequena, né, ela se beneficia de alguma cirurgia. São ali as alterações de ouvido médio, mas que já estão instaladas no ouvido interno, que tem uma perda de audição já neural. A gente precisa fazer com que esse som chegue no ouvido interno e chegue no nervo auditivo para chegar no seu cérebro. Então, o ouvido é a porta de entrada dos sons para o cérebro. Se eu não escuto, eu não estou estimulando bem as minhas áreas cognitivas, auditivas, nervo auditivo, a minha memória tem declínio, o meu cognitivo tem declínio e nós abrimos uma janela de oportunidades para as demências. Então, é muito importante a gente manter a nossa qualidade auditiva, que é essa porta de entrada, para a gente continuar se comunicando, né, em família e evitar o isolamento social, a depressão. Então, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem o óculos, a gente tem às vezes os dentes, né? A gente vai ganhando esses acessórios e é como usar óculos, usar o aparelho auditivo. Hoje em dia não é mais aquele aparelho auditivo tão grande, né, Rodrigo? Eles são pequenos, são menores, tem uma tecnologia que dá uma qualidade melhor. Exatamente. Então a gente já tem aparelho auditivo hoje em dia com tecnologia de inteligência artificial,
que faz com que a pessoa consiga perceber a distância do som até a orelha, ela consegue ter uma melhor localização sonora, então é muito mais confortável usar aparelho auditivo hoje em dia, mais discreto, e aparece muito menos do que ficar pedindo para repetir. Ficar, que? Fazer isso aparece muito mais, né? Ou ficar concordativo para não ser deselegante e não estar entendendo nada, que é uma das coisas bem comuns que a gente nota. Exatamente. O que ela quis falar é a seguinte: o nervo da audição não está levando direito a informação para o cérebro. E essa informação que não chega lá no cérebro, ela não está chegando. Então, o nosso cérebro funciona com eletricidade. E esse lugar onde não está passando eletricidade, com o passar dos anos, vai perdendo sua função. Perdendo sua função, é muito difícil de anos depois de uma perda auditiva, tu tentar reparar aquela informação que o teu cérebro não recebeu por muitos anos, principalmente aquelas frequências. Então, um aparelho auditivo, fugindo da voz, mas faz muito interesse esse assunto, ele vai te estimular, ou seja, aumentar o volume daquela frequência que tu tem deficiência, para que o nervo que está deficiente consiga levar uma informação de qualidade próxima do normal no cérebro, para que esse teu cérebro funcione de uma maneira correta. Eu brinco, então, tu falou o aparelho auditivo é a fisioterapia da audição. Exatamente. É ele que vai fazer a reabilitação do nervo. Não adianta ficar escutando música alta em casa, porque daí são várias frequências, é uma salada de fruta e tu não acha o que tu quer. Sim, não tem um remedinho, né, Rodrigo, para isso. Tem a prótese auditiva, que é o dispositivo eletrônico que vai fazer esse treino diário, essa reabilitação do nervo auditivo. Porque o ouvido só ouve, quem entende é o cérebro, mas quem manda é o nervo. Então, o meu nervo precisa trabalhar e fazer conexões nervosas novamente, criar essa rede neural para que eu consiga entender de novo as pessoas. Então, não é assim, coloquei o aparelho e vou entender tudo agora, como uma mágica, né? Preciso treinar minha via auditiva a receber esses sons e entender esses sons. Quanto mais tempo você que tem perda auditiva e já tem até indicação para o aparelho, demorar para colocar um aparelho, e olha que eu não vendo aparelho. Mais difícil fica. Mais difícil e pior vai ser a adaptação. Quanto mais os anos se passarem, mais difícil, porque teu cérebro vai ter que voltar a aprender o que ele desaprendeu. Isso aí, eu explico para as pessoas que é como se fosse uma fisioterapia do joelho, né? A pessoa fez uma cirurgia e ela não fez a fisioterapia, não fez os exercícios, o joelho vai atrofiar e ela não vai mais caminhar como antes. Vai ficar duro o joelho. O nervo auditivo também seca, como a gente fala, né? Ele para de fazer essa conexão, ele para de enviar essas informações. Então, tá dado o recado. Quem avisa, amigo é. Tá? Semana da Voz, que é trabalhada, a gente começou o programa falando, nesse mês de abril. O que a Academia de Fonoaudiologia tem feito e aplicado para difundir e mostrar para as pessoas a importância da voz? Todo ano a gente tem uma temática da Semana da Voz, que é enviada por nós, pelo Conselho Federal e pela Sociedade Brasileira também de Fonoaudiologia. Então, esse ano, como todos os outros, a gente sempre tem um embaixador da voz. E geralmente a gente tem apoio dos atores, cantores. E esse ano a gente tem aí a Ana Carolina, né, que está nos apoiando na campanha e vai fazer essa divulgação. Então, sempre temos camisetas, flyers, eventos para essa semana comemorativa aí da voz. A propaganda da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia é o Miguel Falabella. Ah, esse que legal. Ano, falando sobre voz, da importância e tal, para chamar a atenção das pessoas em geral sobre a importância da voz. Vamos voltar para a voz. Tu, como fonoaudióloga, que trabalha voz, faz terapia com as pessoas, o que tu tem de, assim, ó, de chave para passar para as pessoas como alerta, ou como por que fazer terapia, ou, enfim, a tua visão de fono para as pessoas procurarem terapias ou procurarem otorrino, como é que tu passaria isso aí para eles? Em primeiro lugar, não é só a rouquidão que está ali persistente, né? Muitas vezes a pessoa tem um cansaço vocal. Ela trabalha utilizando a voz profissionalmente na maioria das vezes e ela sente um cansaço. Todos os dias ela está cansada, ela não consegue às vezes mais falar ou não quer mais falar no final do dia. Esse é um dos sintomas também de que ela não está coordenando falar e respirar. Então, antes que ela tenha uma lesão e tenha a rouquidão,
ela também pode procurar aí o profissional otorrino e o fonoaudiólogo para fazer esse acompanhamento. Então, gente, as duas coisas que a gente acabou deixando passar correndo que não falamos, que são maléficas demais para a voz e que são potencializadores de doenças malignas nas pregas vocais, estruturas da boca, esôfago, estômago, intestino e no corpo como um todo, é o tabagismo, incluindo todas as fumaças, e o etilismo, bebidas alcoólicas, que as pessoas acabam, além do recreativo, abusando, e a soma do tabagismo com o etilismo geram grandes danos, principalmente também para as pregas vocais, que é a voz que estamos falando aqui, né, Tatiana? Exatamente. O câncer de laringe, câncer de boca, de língua, né? Ele tem um impacto muito grande aí, porque quando a gente não consegue, não é uma lesão pequena, né? Quando a gente não consegue tratar isso de maneira adequada, a gente tem ali as cirurgias daquela região, a pessoa pode ficar sem voz, né? É um problema social daí. Com hemilíngua, né? Sem uma parte da bochecha. Sem a mandíbula, enfim. Eu falo isso porque eu participei 6 meses, né, de um programa de cirurgia de cabeça e pescoço que era voltado para esse público, assim, tabagista, né, e alcoolista, e sim, é bastante, assim, como que eu diria a palavra, não é, esqueci a palavra agora, quando é bem agressivo, traumatizante. Além disso, claro, a nossa alimentação, que tem muitos conservantes, hormônios, enfim, tudo potencializam para que tu gere problemas para a voz, não esquecendo que o refluxo é um grande potencializador de disfonia, que é a alteração da voz, porque o ácido volta acaba inflamando, queimando as estruturas do ou da laringe. Exatamente. Eu acho que o nosso programa está se encerrando, Tatiana. Eu queria que tu deixasse para os nossos espectadores o teu @, se quiserem te mandar perguntas, se quiserem te procurar, enfim, a câmera é toda tua. Então, eu atendo em Porto Alegre, Sapiranga. Meu Instagram é @audioclique com CK. E eu vou ficar muito feliz em receber aí vocês lá nas minhas redes sociais. Eu tenho o Facebook também da Audioclique, tenho o site da Audioclique, pode digitar lá também Tatiana Oliveira e vocês vão me encontrar. Mais uma vez, obrigado por ter vindo trazer informações tão importantes sobre a voz, e falamos também sobre a audição para as pessoas. E eu sempre relembro, saúde não é brinquedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.